Paz Deus com todos os irmãos do grupo, respondendo a pergunta do nosso irmão Moraes, irmão. Perguntou se há diferença entre espírito e a alma. Não há diferença, é a mesma coisa. Uma hora as escrituras falam da nossa alma e outra hora fala do nosso espírito. É correto? Então é a mesma coisa. Então vamos ver essa diferença aqui, para nós entender a diferença que nós temos, nós e os animais. Os animais são constituídos de duas partes só. Eles têm em comum com nós o sopro que Deus deu à narina de Adão. Os animais também têm o fôlego da vida. E a nossa massa corpórea, o corpo nosso, esse corpo físico, os animais também têm sua massa corpórea. Tá? Então, Paulo disse que uma é a carne dos peixes, outra é a carne dos animais, outra é a carne do ser humano. As carnes mudam a composição, a diferença, mas a carne, né, do peixe é uma, do animal é outra e do homem é outra. Mas é o corpo, tá? Mas a respiração da vida, tanto que os animais respiram, também nós respiramos. Todos os seres vivos aqui na terra, desde o homem aos animais, precisa respirar. Esse é o fôlego de vida, é o espírito de vida, que quando nós vamos no velório está escrito lá, e o corpo volte à terra, o pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu, certo? Essa é uma coisa, não vamos misturar, que muitas vezes é chamado de alma. Deus fez ali o homem alma vivente. Essa alma que está falando aí, essa palavra alma ali é no sentido de ser vivente. O animal também é um ser vivente, ser. E Deus fez os seres viventes, seres ali, às vezes é falado como alma no sentido de seres viventes. Agora, quando chega na alma espiritual, né, aí é outra coisa. Tá? Os animais não têm alma espiritual e nem espírito, só o homem. Então, o animal ele tem em comum com nós a respiração, que é o fôlego da vida, e ele tem o seu corpo, que tem sangue, ele tem frio, ele tem fome, ele tem sentimento, certo? O animal tem fome, tem frio, tem sentimento, tá certo? Ele fica doente, ele tem dor, ele tem sangue, tá? Então isso nós temos em comum com os animais, tá certo? Então os animais têm o corpo, que é a carne dele, né? E tem o coração, né? Ele tem um coração, ele tem um sentimento, ele tem frio, ele tem calor, ele tem sede, ele tem fome, tá? Porque ele é um ser vivo. Então ele tem duas partes só, o animal, tá? E nós temos também essas duas igual com os animais. Porém a terceira parte só nós temos, os animais não, que é exatamente o intelectual. Tá certo? Tá certo, irmão? É o intelectual. Então eu vou fazer a leitura aqui para nós compreendermos. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano, o Senhor soprou em seu nariz uma respiração da vida. E assim ele se tornou um ser vivo, que em outra tradução diz uma alma vivente. É a mesma coisa. Essa alma vivente, no sentido de ser. Os animais também é um ser, não é uma alma, aqui está falando de sentido espiritual, certo? Gênesis, capítulo 2, verso 7 em diante. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma, tá vendo? Essa tradução fala alma vivente, ou seja, um ser vivente, como os animais, tá? Todos somos seres viventes, certo? Em Salmo 150 confirma: louve a Deus no seu templo, louvem o Senhor os céus, que Ele criou pelo seu poder. Louve a Deus, todos os seres vivos na terra, louvem ao Senhor. Então todos os seres vivem, seja homens, seja animais. Os animais louvam a Deus também, com seus cânticos, é verdade, com as suas apresentações, pela natureza que Deus formou, eles estão louvando a Deus, tá certo? Todos louvam a Deus, tá? Eles também são seres viventes. Os animais também têm o fôlego da vida ou a respiração, como está nos Salmos. Está nos Salmos assim: todos que têm fôlego louvem ao Senhor, e os animais também louvem ao Senhor. Eles louvam ao Senhor de alguma forma, certo, irmão? O ser humano se divide em três partes. Primeiro, vamos dividir bem para não fazer confusão: corpo,
onde temos o coração como centro, temos sensualidade, desejos, prazer, dor, fome, frio, calor, emoção, igualmente os animais. Mas que quando sair o fôlego deste corpo, voltamos ao pó, como também os animais, certo? Porém, os animais têm duas partes só: tem fôlego da vida ou o mesmo espírito de vida, que ao morrermos volta ao Criador, pois ele havia soprado no homem o fôlego de vida, né? E os animais também têm o seu corpo, né? Entendeu? Mas eles também têm o fôlego da vida, a respiração. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Antes que o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu, tá vendo? Então aqui já traduz a alma, o sopro, que é o fôlego da vida, como o espírito volte a Deus, tá? Então é o espírito aqui que está falando, é a respiração que Deus deu nas narinas de Adão, e todos os animais têm essa respiração que termina com a morte. Correto, irmão? Eclesiastes 3, verso 18 diz assim: aí compreendi que Deus prova os homens para que vejam que não são melhores que os animais. Os homens e os animais respiram o mesmo ar e morrem da mesma maneira. Assim como o homem não tem nenhuma vantagem sobre o animal, tudo é ilusão. Todos acabam indo para o mesmo lugar, que é a sepultura. Voltam ao pó, de onde vieram, tanto o homem como o animal, e para onde eles devem voltar. Quem pode provar para mim, aqui Salomão escreve, quem pode provar para mim, né, que o espírito do homem, quer dizer, o fôlego de vida do homem vai para cima, volta para Deus, e que o espírito dos animais desce para a terra? Ele faz uma pergunta, porque ele também acreditava, né, que o mesmo fôlego que nós temos respirando, os animais também têm, né? Então, se o espírito do homem, o que é o fôlego da vida, volta para o seu Criador, ele quis dizer, quem pode provar ao contrário? Que o fôlego dos animais também não volta para o seu Criador. Entendeu, meu irmão? Aqui não está falando de espírito nem de alma, está falando de respiração, que é o espírito da vida da carne. Correto? Então, até aqui somos iguais aos animais, correto? Nós temos uma massa corpórea e um espírito da vida que é o fôlego que os animais também têm. Agora, a terceira parte do homem, os animais não têm, que é o que forma o intelectual, pois somos racionais e sabemos discernir do errado. Sabemos discernir o certo do errado. Confira, vamos conferir. Gênesis capítulo 3, verso 22 em diante. Então disse o Senhor Deus: agora que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o que é reto, o que é correto, conhecendo o bem e conhecendo o mal, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. É necessário que ele não coma da fruta da árvore da vida e vive eternamente. Quando Deus deu castigo para o casal, então ele falou: eu sei que agora o homem é como um de nós, ele sabe discernir a sua mão direita da sua esquerda. Está vendo, meu irmão? Essa parte aqui constitui parte da alma. Isso os animais não têm, que é o nosso intelectual. É o que nós vamos ter que dar conta a Deus. Nós somos racionais, nós não somos irracionais. Os animais é irracional, só tem duas partes. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos racional. Nós sabemos discernir o direito da esquerda, né, o bem e o mal. Tá? Já começou lá com Adão, o próprio Deus confirmou isso. Por isso o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden e mandou cultivar a terra da qual tinha sido formado. Tá vendo? Eu vejo que ele é como um de nós agora. Então agora ele não tem mais desculpa, né? Diferente dos animais. Os animais é brutos, nós não. Nós não. E essa parte diferente dos animais forma, essa parte que nós temos diferente do animal, forma em nós e a todo ser humano, que é chamado de o espírito do homem, que às vezes é chamada de alma, mas é um só, tá vendo, irmão? Não dá para separar não dá para separar a alma do espírito, eles é um só. Porém, somente a palavra de Deus consegue ir na divisão, consegue fazer essa separação, né? Consegue achar a divisão da alma e do espírito. Confira, Hebreus capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva, poderosa, mais cortante do que uma espada afiada de dois lados, que penetra fundo a ponto de separar a alma e espírito. Só a palavra de Deus consegue ir ali na divisão. Elas são coladas, não tem como. É só a palavra de Deus que sabe onde está ali a divisão. Entendeu, irmão? Deu para entender?
somente a palavra de Deus. Elas são um só, tá? Então, essa é a parte que nós temos diferença com o animal. Com o animal nós temos o corpo, né? Eu já expliquei, e o fôlego da vida, junto. Mas essa parte aqui do intelectual e o espírito que Deus formou dentro do homem, nós temos o espírito nosso. Cada um de nós tem um espírito individual do homem, tá? Então somos diferentes. Então fica assim, irmão, ó, temos o corpo como os animais, o espírito que é o fôlego da vida, como os animais também têm, né? E a alma, que é o espírito que foi formado dentro de cada ser humano, é que vai comparecer no tribunal de Cristo. Tá vendo? Por isso que nós vamos ser julgados. Porque nós, cada esse intelectual, juntamente o nosso espírito que Deus formou dentro de nós, então por isso que nós temos que ser julgados. Os animais não têm julgamento. Eles morreu, acabou. Cessou, morreu, acabou. Confira a terceira parte, que somos diferentes dos animais. Zacarias capítulo 12, verso 1. Olha aqui, presta atenção. Isso nós temos diferente. Essa é a palavra do Senhor para Israel, anúncio do Senhor que estendeu os céus, colocou o alicerce na terra e que Deus formou o espírito do homem dentro dele. Tá certo, meu amado? Cada criancinha que nasce, ele tem o seu espírito formado dentro dele, que é a sua alma, é o seu intelectual, e um dia cada ser humano tem que dar conta diante de Deus exatamente por essa terceira parte, essa diferença. Nós somos corpo, vírgula, alma, vírgula, e espírito. Os animais não, o animal só tem duas partes. Então, alma e espírito é a mesma coisa. Positivo, irmão? Deus abençoe, fica com todos. Mas tem mais irmãos aí no grupo que pode também falar alguma coisa. Deus abençoe e fica com Deus.